Olá, turminha, tudo bem? Na atividade do período de 9/8 a 13/8, o componente curricular de matemática, atividade 1, nós vamos relembrar aí o sistema de numeração decimal. Nós temos aqui o número 2.258. E aqui embaixo nós temos a escrita por extenso dele, 2.258. Esse número é formado de 4 algarismos, 1, 2, 3, 4. A quantidade de algarismos de um número é a mesma quantidade de ordens. Então, se ele tem 4 algarismos, ele tem também 4 ordens. Então, nós temos aqui a primeira ordem, que é das unidades, a segunda ordem, que é das dezenas, a terceira ordem, que é das centenas, e a quarta ordem, que é das unidades de milhar. Então, nós temos aqui 4 ordens. Essas 4 ordens, cada algarismo desse ocupa uma dessas ordens. E por isso, eles têm também um valor posicional. Cada casa dessa, a unidade, a dezena e a centena e a unidade de milhar, elas têm um valor. A unidade, ela vale 1, como a gente pode ver aqui ao lado. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor essa decomposição multiplicativa. O que é isso? Então, qual é o número que ocupa a primeira ordem? É o número 8, né? Então, se ele vale 1 na unidade, é 8 vezes 1. 8 vezes 1, qualquer número vezes 1, é ele mesmo, é igual a 8. Já a segunda ordem, o número que ocupa a segunda ordem é o número 5. Então, o número 5 vezes 10, que é a casa da dezena. Então, como está escondido aqui no nome, 10, tá escondido aqui no nome, 10, dezena. Então, 5 vezes 10 é igual a 10, né? Porque o 10 5 vezes é igual a 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Então, o 10 5 vezes é igual a 50, tá bom? E nós temos aqui, a terceira ordem. O número que ocupa a terceira ordem é o 2, tá? Então, o 2 na casa da centena vai valer 2 vezes 100, que é a mesma coisa que 100 mais 100, que é 200. E nós temos aqui a quarta ordem, que também está sendo ocupada pelo número 2. Mas, como a gente já falou, ele não vale 2. Ele vai valer 2 vezes 1.000, que é a unidade de milhar. Então, 1.000 duas vezes. Então, é 1.000 mais 1.000, que é igual a 2.000. Então, em cada casa dessa, né, relembrando, esses algarismos, né, têm valores diferentes. Então, ficaria 2.000 mais 200 mais 50 mais 8. Agora, né, a gente vai assistir um videozinho e depois nós vamos fazer a atividade. E agora, como que eu represento a unidade de milhar no quadro valor de lugar? Vamos ver. Nós temos a primeira classe, que é a das unidades, e que vocês já conhecem, com a primeira ordem, que é a unidade, segunda ordem, que é a dezena, e terceira ordem, que é a centena. Agora, iremos aumentar a segunda classe, que é a dos milhares, mas por enquanto iremos conhecer só a quarta ordem dessa classe, que é a unidade de milhar. Essas outras ordens vocês irão conhecer mais para frente. Então, agora vamos decompor o número 2020 aqui no quadro valor de lugar. Vamos ver como fica. Vão ficar 2 unidades de milhar, 0 centenas, 2 dezenas e 0 unidades. Então, vão ficar 2 unidades de milhar mais 2 dezenas, porque quando é 0, eu não preciso escrever. Então, eu vou representar 2 unidades de milhar e 2 dezenas. Ou então, eu também posso representar da seguinte maneira, né? Decompor da seguinte maneira: 2.000 mais 20. Nós temos o ábaco aberto, que é composto de pinos,
nos quais são colocadas argolas. O valor depende do pino onde as contas são colocadas. Da direita para a esquerda, nós temos as unidades, dezena, centena e milhar. O princípio básico do ábaco está no seu funcionamento, que é a organização segundo uma notação posicional. Utilizamos o sistema de numeração decimal e, para representar quantidades, usamos os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6, 7, 8 e o 9. Irei apresentar para vocês alguns exemplos de como utilizar este material. Então, iremos formar o número 1214. Como eu faço isso? Eu tenho que sempre me preocupar com a posição em que eu irei colocar cada argolinha, tudo bem? Então, por exemplo, aqui na unidade, irei colocar quantas argolas? 4 argolinhas. Vamos lá? Já na dezena, eu vou colocar uma argolinha. E na centena, 2. E na unidade de milhar, 1. Formando o número 1214. Vamos para o próximo exemplo? Agora o número 2345. Então, eu vou colocar 5 argolinhas na unidade, 4 na dezena, 3 da centena e 2 na unidade de milhar, representando o número 2345. Agora eu vou mudar um pouco. Irei colocar as argolas e você vai tentar descobrir aí na sua casa qual é o número formado. Então vamos. Bom, estou começando. Na unidade, estou colocando 8 argolas. Na dezena, nenhuma. Na centena, 3. E na unidade de milhar, 1. Qual é o número formado? 1000 mais 300 mais 0 mais 8 vai dar qual total? Será que você conseguiu? O número formado é 1308. No número 1, as Olimpíadas de Tóquio deveriam ter acontecido em 2020, mas excepcionalmente está acontecendo em 2021, devido à pandemia da Covid-19. Vamos ler algumas curiosidades sobre o futebol masculino em suas participações nos Jogos Olímpicos. O Brasil foi ouro em 2016, prata em 1984, 1988 e 2012, e bronze em 1996 e 2008. Em busca do bicampeonato, a seleção brasileira masculina chega à terceira final olímpica seguida. Esse texto foi retirado da internet, desse site que está aí embaixo. Na letra A, de acordo com o texto acima, qual ano o futebol masculino ganhou a sua primeira medalha de ouro? Escreva por extenso. Na letra B, em 1984, o Brasil ganhou a primeira medalha de prata no futebol masculino. Decompõe o número 1984, dê a ordem e o valor de cada número de acordo com a sua posição. Então, aqui embaixo, o número 1984. Vocês vão colocar quantas unidades, a ordem que ele ocupa e o valor posicional. Da mesma forma, quantas dezenas, a ordem que ele ocupa e o valor posicional. Depois, quantas centenas, a ordem que ele ocupa e o valor posicional. E quantas unidades de milhar, a ordem e o valor posicional. O número 2. Você sabia? A vela é o esporte que mais medalhas de ouro trouxe para o Brasil na história das Olimpíadas. Chamada de iatismo até o ano 2000, a vela integra o programa olímpico desde a primeira edição dos Jogos da Era Moderna, em Atenas, 1896. No entanto, a falta de participantes fez com que a estreia da modalidade ocorresse somente em Paris, 1900. Esse texto também foi tirado da internet. Agora vamos à questão. Em qual ano estreou a modalidade vela nas Olimpíadas?
represente esse número no ábaco abaixo. Depois, represente o antecessor e o sucessor desse número. Então, vocês primeiro vão pegar qual foi o ano que estreou a modalidade de vela nas Olimpíadas, vão representar nesse primeiro ábaco aqui, e depois vocês vão representar o antecessor dele e o sucessor dele. O número 3. Escreva o número representado em cada ábaco. Decomponha esse número e dê o número de ordens de cada numeral conforme o exemplo. Então, aqui na letra A, nós temos o primeiro ábaco. Vocês vão compor esse número de acordo com as informações que estão apresentadas aqui, né? Quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas e quantas unidades de milhar. Nessa letra A, vocês não vão precisar fazer decomposição, nem verificar quantas ordens há no número, porque já tem aqui um exemplo, para que então vocês possam responder as próximas questões. Na letra B, vocês vão de novo compor esse número aqui nesse quadradinho. Vocês vão fazer decomposição multiplicativa nessas linhas e depois verificar quantas ordens há no número. Da mesma forma, na letra C, vocês vão fazer a composição desse número, vocês vão depois fazer decomposição multiplicativa e verificar quantas ordens há nesse número. Continuando no componente curricular matemática, do período de 9/8 a 13/8, atividade 2, na questão de número 1. Leia o texto abaixo e observe o número que representa a pontuação por dificuldade que a ginasta Rebeca Andrade fez na última prova nas Olimpíadas e responda. Após ouro no salto sobre a mesa e prata no individual geral, Rebeca Andrade realizou nesta segunda-feira, dia 2, a final de seu solo. Da sua pontuação total, 3.900 foi por dificuldade e 8.233 por execução. Esse texto e essa imagem foram retirados da internet, desse site que está aí logo abaixo. Agora vamos às questões. Na letra A, represente esse número no quadro valor de lugar. Então, o número que tu está solicitando aí, né, na questão de número 1, que é a pontuação que a ginasta Rebeca fez por dificuldade. Então, vocês vão tirar essa informação do texto e vão representar nesse quadro aqui valor de lugar. Depois que vocês representarem esse número, vocês vão utilizar essas informações para responderem a letra B, C, D, E, F, G e H. Na letra B, quantas ordens tem esse número? Então, vocês vão colocar aqui. Na letra C, quantas classes? Na letra D, qual é o algarismo das unidades simples? Então, qual é o algarismo que está ocupando a unidade simples? Na letra E, a que classe pertence o algarismo 3? Então, o algarismo 3 está em qual classe, né? Lembrando que nós temos duas classes. Na letra F, qual é o algarismo das unidades de milhar? Então, qual é o algarismo que está ocupando a unidade de milhar? Na letra G, qual o valor posicional do número 9? Então, o número 9, ele tem qual valor posicional? E na letra H, decomponha o número 3.900. Então, aqui vocês vão escolher a melhor forma. Vocês podem decompor de forma aditiva ou de forma multiplicativa. Número 2. Escreva com algarismos o número formado abaixo. Então, vocês escrevam aí no caderno de vocês o quadro valor de lugar até a quarta ordem, até a unidade de milhar, para que vocês possam compor esse número. Então, na letra A, 7 dezenas e 6 unidades. Qual o número que formou? B, 8 centenas, 3 dezenas e 7 unidades. Que número formou? Na letra C, 3 unidades de milhar, 6 centenas e 2 unidades. Coloque o número formado, né? A composição do número aqui ao lado. E na letra D, 2 unidades de milhar, 8 centenas, 1 dezena e 9 unidades. Coloquem aqui ao lado o algarismo que vocês encontraram. Na questão de número 3, em qual alternativa o número 3 representa 3.000? Então, em qual alternativa, né, o valor posicional do 3 é 3.000? Na letra A, 1.300. Na letra B,
2.430? Na letra C, 3.245 ou na letra D, 83? O número 4, nós temos aí um desafio para vocês. Qual o maior número que podemos formar com os números 0, 1, 2 e 3, sem repeti-los? Então, nós temos aqui 4 logaritmos, né? Então, o número que vai ter que ser formado será um número de 4 ordens. Então, qual é o maior número de 4 ordens que nós conseguiremos formar com esses 4 números aí? E logo abaixo nós temos uma lotemática. Nós temos aí algumas questões, a questão de número 1, 2, 3, 4 e 5, que vocês vão ter sempre 3 opções e vocês poderão marcar apenas uma. Então, complete a loteria matemática marcando certo em cada coluna. Número 1. A quarta ordem do número 3.418 pertence à classe. Então, letra A, unidades. B, milhares. Ou C, milhões. Número 2. O antecessor de 3.000 é letra A, 1999. B, 3001. Ou letra C, 2.999. Número 3. Em 1996, A. Letra A, um grupo de 100 e 996 unidades. B, um grupo de 1.096 unidades. Ou letra C, um grupo de 1.996 unidades. Também só podem marcar uma das 3 opções. No número 4, o numeral correspondente a 3.022 é letra A, B ou C. Também marcar apenas uma das 3 opções. E no número 5, o numeral 985A. Então, no numeral 985A, letra A, 2 classes, letra B, 1 classe ou letra C, 3 classes. Então, vocês vão marcar apenas uma das 3 opções. Depois que vocês terminarem de marcar, né, essas 3 questõezinhas aí da lotemática, vocês vão pegar a resposta correta e vão marcar nessa cartela aqui. Então, no número 1, qual foi a resposta de vocês? A, B ou C? Então, vocês marquem aqui. Se foi A, vocês vão marcar com um X na A. Se foi B, um X na B. Ou se foi C, um X na C. Da mesma forma, vocês vão fazer nas questões 2, 3, 4 e 5. Lembrando mais uma vez que é apenas uma questão correta para uma resposta correta para cada questão. Tá? Então, só podem marcar uma das 3 letras aí em cada linha, tá bom? Depois que vocês terminarem, vocês vão verificar se toda atividade está respondida. Aí sim, vocês tiram uma foto, postem no Google Sala de Aula. E se ficou alguma dúvida, também deixem um comentário lá para que a gente possa ajudar a vocês a solucionar a questão. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Um beijo, turminha!